Olá, amores, boa noite. Então, hoje nós vamos de live solo. Solo, porque não terei um convidado, mas estou com vocês. Luci, boa noite. CMDJ, Isabel, Catiana, bem-vindos, lindos. Então, hoje nós vamos falar de amor. Este tema maravilhoso que tanta gente gosta, fala, mas nós vamos fazer uma abordagem aqui do amor 5D e não do amor terreno. Então, eu vou abrir, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem perguntar e a gente vai bater um papo aqui bem gostoso do que é o amor. Amor, esta palavra doce que todos falamos e que nós associamos ao nosso órgão físico, o nosso coração. E a gente tem até aquele desenho assim que todo mundo sabe fazer, que a gente faz, e as nossas crianças aprendem desde cedo, que é a representação do nosso coração. Só que este coração que a gente está acostumado, Cati, Magali, Janoca, Brog, Isabel, bem-vindas todas vocês. Este amor que a gente fala da 3D é um amor possessivo. É um amor onde nós acreditamos que por amar o outro precisa também nos amar. E que quando o outro não nos ama de acordo com a nossa expectativa, a gente se acha não amado. A gente vai para um espaço onde a gente se sente rejeitado, um espaço de menos-valia, um estado de tristeza. E dependendo da expectativa que nós temos em relação ao outro, a gente vai a estados mais profundos de dor e de sofrimento. Esse amor, ele não é o amor verdadeiro. Esse amor é o amor ilusório. É aquele amor que a gente acredita que precisamos demonstrar para o outro o tempo inteiro e que o outro precisa demonstrar para nós o tempo inteiro que nos ama. Só que é o nos ama dentro do que a gente espera que o outro nos dê, né? Quando a gente começa um relacionamento, aqui eu estou me dirigindo especificamente aos relacionamentos amorosos, né? Quando a gente conhece uma pessoa, nós somos arrebatados pela paixão, ou por alguma questão nos colocamos naquele relacionamento, a gente cria as expectativas daquilo que nos faria feliz e a gente pega aquela carga toda de expectativa e coloca em cima do outro. Quando a gente faz isso, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo para o outro: você vai me fazer feliz. E para você me fazer feliz, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Entretanto, nós somos indivíduos. E como indivíduos, nós não correspondemos à expectativa do outro, porque a expectativa é do outro. Ninguém faz ninguém feliz. Então, quando a gente coloca para o outro que o outro é que vai nos fazer feliz, nós estamos abrindo mão de nós.
nós estamos abrindo mão da nossa felicidade. Porque quem faz a nossa felicidade somos nós. Somos nós que nos fazemos felizes. Estar com o outro é um complemento. Não é a prioridade. A prioridade é nós estarmos conosco, nos conhecermos, sabermos o que nos traz felicidade, alegria, paz, harmonia. É o autoconhecimento que nos leva para um estado de felicidade. E então, se a gente não se conhece e a gente não sabe o que é que nos dá prazer, o que é que nós gostamos de fazer, como é que a gente espera que o outro faça, que o outro saiba? É muito complexo toda essa motivação, né? E a gente termina criando outras motivações para que a gente continue terceirizando a nossa vida, terceirizando a nossa felicidade. Então, se alguma coisa acontece na nossa vida, a gente vai buscar alguém para a gente culpar. Sim, infelizmente, essa ainda é a nossa realidade aqui na terceira dimensão. A gente ainda está terceirizando tudo que acontece na nossa vida. Dar um passo em direção à nossa próxima etapa evolutiva requer que assumamos a responsabilidade por tudo que nos acontece. Afinal de contas, nós somos os criadores da nossa experiência aqui. E nós podemos criar tudo, absolutamente tudo que nós quisermos. Mas a gente cria a partir de um padrão frequencial e não a partir da mente criativa apenas. A mente, ela colabora se nós a colocarmos na frequência certa. Mas a mente não é a responsável por nos levar para aspectos maiores do ser. E o amor é um aspecto maior do ser. O amor verdadeiro, o amor incondicional, ele é, por si só, completo. Ele não tem nenhuma cobrança. Ele não tem nenhuma terceirização. Ele apenas é. E é isso que nós estamos aprendendo aqui e agora. Independente de estarmos com alguém ou de não estarmos com alguém, de querermos estar com alguém ou não querermos estar com alguém, não importa. O que a gente precisa é ter consciência de nós mesmos para fazermos a escolha consciente. E alinhados à nossa essência, nós nos conectarmos a um relacionamento que seja nutritivo para nós. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas, tá? E a gente vai conversando aqui. Afinal de contas, eu chamei vocês para a gente falar de amor. E eu não sei o que vocês gostariam de saber sobre este assunto. Eu posso não fazer uma abordagem dentro daquilo que vocês estão buscando como resposta. Então, colaborem e perguntem. Não é só o amor, homem e mulher, parceiro, parceira,
independente de sexos, né, de ideologias de gênero, independente de tudo isso, que precisa ser modificado, temos da gente dar mais um passo. Bom, se vocês gostam desse assunto, convidem os amigos, tá? Um amor muito polêmico é o amor de mãe. Todo mundo diz que mãe ama incondicionalmente. Gente, a mãe não ama incondicionalmente. A mãe ama. Mas a mãe costuma esperar algo do filho. O que a mãe espera do filho? O que o pai espera do filho? No mínimo, reconhecimento. Se nós observarmos, né, os pais desde cedo começam a direcionar as crianças para serem aquilo que eles acham que é melhor para ela, ou para cumprir com os sonhos que são deles, né? A grande maioria, pelo menos, de dizer assim: eu queria ser médico, mas eu não sou médico, né? Então meu filho vai ser médico. E aí coloca na cabecinha da criança desde pequeno de que o filho tem que ser médico. Esse filho cresce e ele quer ser artista. O pai e a mãe se debatem, né? Porque o filho não quer fazer o que é melhor para ele, na cabeça dos pais. Só que esse filho já está com 20 e tantos anos. Esse filho já é um adulto. Esse filho já tem escolha. E os pais ficam magoados. O amor incondicional, real, verdadeiro, é aquele que a gente não se magoa, porque a gente não espera do outro. A gente não espera que o filho cumpra com aquilo que a gente esperou dele. Eu tenho filhos. E durante muito tempo eu esperei que eles, né, fizessem o que eu achava que eles deviam fazer. E um dia eu descobri que isso não é amor, isso é cobrança, né? Muitas vezes é imposição. O amor verdadeiro não impõe. O amor verdadeiro não cobra. A gente sim orienta, mas o ser é livre. Nós estamos aqui, né, pelo menos vocês que estão aqui, estão descobrindo-se, estão despertando, estão dando mais um passo. E amar incondicionalmente é um grande passo que o ser humano precisa dar. Mas ele só vai dar esse passo por livre escolha. Então, um dia, os filhos não vão atender às nossas expectativas, mesmo aqueles filhos muito bonzinhos, muito obedientes. Eu sempre fui uma filha muito boazinha, né? Eu sempre fui muito obediente aos meus pais. E eu já estava casada e tinha tido uma filha. E fiquei grávida da segunda filha. Eu tinha colocado o DIU e achava que não ia engravidar tão cedo, engravidei. E o meu pai, ele me passou um sermão, porque eu estava com um bebê e estava grávida de outro bebê. Eu disse, ok. Naquela época eu fiquei bem chateada com ele, e ele bem chateado comigo. Os anos passaram e eu engravidei uma terceira vez, né, do meu filho. E aí, como é que eu contava pro meu pai
que eu estava grávida de novo. Ele já tinha me dado um chabu, mas eu tinha que contar. Gravidez é uma coisa que não se esconde, a barriga cresce, né? E aí lá vou eu contar pro meu pai. E sabe qual foi a resposta do meu pai? Ele me disse assim: quem está casado está sujeito a isso. Eu disse, olha, que interessante, né? Ele não me cobrou que eu não tivesse grávida como da segunda vez. E a nossa relação mudou muito, não só por causa dessa fala dele, né? Mas porque eu acho que à medida que ele foi amadurecendo, ele foi soltando uma série de cobranças que ele colocou em mim. E é claro que ele colocou em mim porque eu era filha boazinha e obediente. Então ele esperava muito de mim, ele criou muita expectativa a meu respeito. E ele precisou amadurecer e perceber que eu era um ser à parte dele e que as expectativas eram dele. E no dia que ele me aceitou, né, com todas as minhas questões e dificuldades e experiências de vida que eu estava escolhendo, a relação da gente mudou completamente, né? E ele olhava para mim com outros olhos, né? Ele olhava para mim com carinho, com aceitação. Ele permitiu que eu fosse o que eu estivesse escolhendo ser e me amar. Então, gente, isso aqui é uma reflexão, né, do quanto a gente está cobrando dos nossos filhos. Isso serve também para pai, para mãe, para irmã, para primo, seja lá para quem for, né? O quanto a gente está cobrando do outro e a gente não está permitindo que o outro seja. Porque a gente, ao cobrarmos do outro, a gente leva o outro para um espaço de ter que atender a nossa expectativa. E se o outro se colocar nesse papel de atender a nossa expectativa, ele não vai ser feliz. Ele não vai ser feliz porque ele não vai atender ao desejo da alma dele. Então, ele estando insatisfeito, né, em atender a sua própria alma e não atender, né, ao pai ou à mãe, de qualquer forma ele fica fracionado, ele fica dividido. Porque ou ele atende à expectativa dos pais, ou ele atende ao desejo da alma dele. De qualquer forma, ele vai estar sempre dividido. Porque se ele atender aos pais, ele não vai estar feliz, porque não atendeu a alma dele. Se ele atender a alma dele, ele não vai estar feliz, porque os pais se magoam. Percebe como às vezes a gente agindo na inconsciência, a gente vai para um espaço de infelicidade? O quanto a gente está cobrando, impondo as nossas vontades ao outro, independente de que seja o outro. A 5D está nos chamando para o respeito ao outro. Qualquer que seja o outro, ele é um ser de luz. Ele pode não estar consciente disso, mas veja que nós, que já estamos caminhando nesse caminho do despertar, podemos abrir os nossos olhos e simplesmente amar. Os seres das estrelas, eles têm batido muito nessa tecla. E se não adianta ter um monte de técnica, não adianta falar bonito, não adianta ter um monte de seguidor,
se a gente não tiver amor no coração. O amor é a liga que liga o universo. Deixa eu ver aqui, Lucibete, fica leve quando os pais aceitam as nossas escolhas. Sim, é verdade. E quando a mãe ou o pai não aceitam as suas escolhas, seria nós que deveríamos colocar um limite e deixar claro o que seria leve para nós. E você, sim, com certeza. Com certeza. Gente, nós temos o nosso espaço, tá? Nós temos muitos limites, né? Podemos dizer que nós temos camada de limites, que eles precisam ser colocados. Primeiro limite, né, é o que é nosso pessoal e que a gente não precisa dividir com ninguém. Com ninguém. Então, assim, não pense que a gente tem que dividir tudo com todo mundo, nem com algumas pessoas. Existem coisas na nossa vida que a gente não divide com ninguém. Então, a gente precisa ter claro isso para que o outro não invada o nosso espaço, porque o outro só invade se a gente permitir. Existe um segundo limite, que é aquele limite que a gente permite que as pessoas mais próximas estejam, né? Então, a gente coloca aquele limite, né, para a gente se preservar, e é a gente que vai dizer, o pai, a mãe, o filho, a filha, seja lá quem for, olha, meu limite é aqui. Daqui para cá você não entra. Se você quiser, daqui para lá, eu abro para que você tenha acesso. E existe um limite maior, né, que é o que a gente deixa público, né? É o que a gente simplesmente é. A gente deixa público e todo mundo pode acessar as informações. Mas a gente também põe limite. Porque assim, não é porque, no meu caso, né, tô uma figura pública, que todo mundo vai saber tudo da minha vida. Eu coloco o limite do que eu quero tornar público e do que eu não quero tornar público. Existe um limite, o que os meus filhos podem saber, o que a minha família pode saber, né? Do que, né? O que apenas eu sei, os meus pensamentos, as minhas ideias mais íntimas e profundas, eu não compartilho. Eu não permito que ninguém entre, né? Porque é meu. Ok, tá tudo certo, não há erro nenhum nisso. A gente às vezes se sente culpado por dizer não a um pai ou a uma mãe, por dizer não a um filho. Quando eu me separei e meus filhos estavam comigo, ficou muito claro para mim os limites que eu precisava estabelecer. Porque duas coisas interessantes, né, que foram assim muito fortes na minha vida e que poderiam me levar para um espaço de total permissividade com os meus filhos. Primeiro, a morte da minha filha, depois da minha separação, né? As duas coisas aconteceram no intervalo de 2 anos. Então, eu poderia cerceá-los, né, e trazê-los para um espaço onde não tivesse limites. No entanto, os limites foram estabelecidos e bem estabelecidos. Então, existem limites na minha casa que são respeitados por todos. Por exemplo, se um estiver dormindo, todos respeitam, ninguém vai lá acordar nem fazer barulho. Olha, fulano tá dormindo. A gente gosta de dormir, né? E a gente sabe o quanto é importante dormir bem. E nós precisamos dormir bem. Então, ninguém acorda ninguém aqui. Vai entrar em qualquer cômodo, bate na porta. Não é seu quarto? Então, bate na porta e pergunta se pode entrar. Então, assim, são algumas coisas, né, que a gente estabelece.
Tá na mesa, vai se servir, digamos, de um refrigerante, de um suco, pergunta se os outros querem, né? Tem uma sobra de comida, você quer comer? Pergunta se mais alguém quer, antes de se servir sozinho. Então, assim, são pequenas coisas, né, que fazem a diferença numa convivência. E que são limites que são estabelecidos e eles se tornam corriqueiros, eles se tornam normais na nossa casa. Então, o relacionamento flui com facilidade, porque ninguém está interferindo no limite do outro. Pai e mãe de filhos casados precisam ter limites. Exemplo, nasceu o bebê. As mães dos dois lados se aboletam dentro de casa para ensinar a jovem mãe o que fazer. E dão todos os palpites a quem cabe impor limite. A quem teve o bebê. O filho é dela e do marido ou do companheiro. Como as mães e os pais vão saber o que incomoda e aonde estão os limites, até onde eles podem ir, se nós não expressarmos? Cabe a nós colocar os limites. Amor também é colocar limites. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. Não, foi a Lucy que perguntou. Fazer com que eles aceitem. Bom, nem sempre eles vão aceitar não, viu? Mas assim, você faz o vídeo de mercador. Sim, colocar limite com amor. Gente, ó, colocar limite é uma coisa muito delicada, né? Nos casos que eu contei a vocês, meus filhos eram pequenos, eram de menores, e a gente foi, né, aprendendo a conviver dessa forma. Mas, por exemplo, a minha mãe nunca foi muito invasiva. A minha sogra, eu tive uns arranca-rabo bons com ela, mas no final a gente ficou super amiga e tudo fluiu, né? Mas assim, foi preciso que nós abríssemos os corações, eu e ela, pra gente se dar bem. A gente se deu super bem. Ela era outra mãe na minha vida, mas antes a gente brigou. Bom, mas por quê? Porque eu também colocava os limites, mas eu não sabia como colocar os limites com amorosidade. Eu era daquelas pessoas que eu engolia os sapos todos e depois eu queria botar tudo pra fora de uma única vez. Então eu magoava os outros. Quer dizer, eu magoava não, né? Os outros se magoavam com o que eu dizia e com o que eu fazia. E aí, ao longo do tempo, eu fui me modificando. E eu aprendi, quando eu entrei nesse processo do despertar, que a gente pode falar tudo na vida. Só que a gente precisa falar a partir do coração. Não é a partir da mente, não é a partir da mágoa, não é a partir da tristeza, não é a partir da dor, não é a partir do sofrimento. Não é a partir de todas as frustrações, nem das expectativas que não foram cumpridas. É a partir do coração. Quando a gente entra no espaço do coração e a gente baixa todas as barreiras, a gente consegue chegar para o outro amorosamente e colocar. Não é a qualquer hora, nem a qualquer momento. A gente precisa estar atento qual é o momento que o outro está pronto para ouvir. E quando a gente vai desarmado, o outro não tem como se armar, porque a gente não está indo para briga. O outro só se arma se a gente estiver armado. Se a gente for para o embate, aí o bicho pega. É assim, você não sabe que não pode fazer isso, que você está invadindo o meu espaço. Ferrou. Ferrou, não vai para lugar nenhum. Não funciona dessa forma, tem que ter amor. Tem que ter amor, gente. O amor é que leva a gente para um novo espaço do ser. Não adianta a gente querer fazer um monte de coisa externa se a gente não se amar e se a gente não colocar esse amor em prática.
A gente precisa amar incondicionalmente, a gente precisa aprender. Aí a gente tem um exemplo clássico, né? O amor de Deus. A gente cresceu e ouviu a vida inteira dizer que Deus se ofende. E aí a gente se ajoelha e a gente reza e a gente pede perdão. E como a gente acha que Deus se ofendeu, porque a gente fez alguma coisa que a gente acha que ofendeu a Deus, a gente tem que se punir. Ele tem que pedir muito perdão a Deus e a gente tem que se punir. Gente, Deus ama incondicionalmente. Deus sabe o estágio consciencial que cada um está. Ele olha para nós como crianças. E ele não se magoa. E ele não se vinga. E ele não fica triste. Imagine se uma mãe vai se aborrecer, ou um pai, né? Porque uma criança pegou qualquer coisa e colocou na boca. Ou, por acaso, hoje eu estava descendo a escada e pisei no pé na patinha da minha cachorrinha, né? Ela não me mordeu. Por quê? Porque ela não se ofendeu. E ela não se ofendeu por quê? Porque ela não se sentiu agredida. E é assim que a gente precisa viver. Sem se sentir agredido, sem se sentir confrontado, sem se sentir intimado, sem se sentir com imposição de nada. A gente precisa ser leve. O amor é leve, não tem cobrança. Então, falar de amor é falar da nossa maior qualidade. E é uma habilidade que nós estamos começando a desenvolver. A gente ainda olha para tudo com a polaridade da terceira dimensão. E a quinta dimensão requer da gente aprender coisas novas, viver de uma forma nova. A quinta dimensão requer que a gente ame. Então, um recado que eu posso dizer para vocês, um recado não, um conselho, né? Olhem mais para dentro. Analisem mais como você está se portando, se colocando. Como é que você está vivendo a sua história. E coloque amor em tudo. E coloque amor em tudo. Olhe para o outro com amor. Para todos os seres, sabe, aquele morador de rua. Olha para ele com amor. Sabe aquela criança que está pedindo dinheiro nas esquinas, lavando o vidro do carro para ganhar um trocado? Olhe com amor. Aquele gari que recolhe o lixo da sua casa, olha para ele com amor. Ele está fazendo o serviço dele. E ele é um ser de luz, como todos nós somos. Nós somos seres de luz. Estamos num corpo encarnados no planeta Terra. Viemos com um propósito. E o propósito é nos curar. É nos reconhecermos como verdadeiramente somos. Se nós fizermos isso, nós já fizemos tudo que viemos fazer.
Porque quando a gente se cura e quando a gente se reconhece, a gente é o mais puro amor. Quem cria todas essas dificuldades somos nós. Nós é que achamos que nós viemos para curar o outro. Eu vou ser terapeuta porque o outro está precisando de mim. O outro não está precisando de você, você está precisando de você. Olha para você, cura você. Quando você se cura, você cura o outro. O terapeuta, ele mostra caminhos. O outro segue se quiser. A escolha é do outro. O amor não impõe. Vamos aprender a ser amor. O amor não impõe. O amor não cobra. O amor não cria expectativas. Amor em todos os níveis. Amor ao trabalho. O quanto você ama o seu trabalho? Eu vejo muitas pessoas se queixando dos trabalhos que têm. Ah, porque eu quero servir a nova era. Então, para isso, eu tenho que deixar o meu trabalho e me tornar terapeuta. Um exemplo, tá, gente? E aí, chuta o pau da barraca para seguir outro caminho. Primeira coisa que eu posso dizer para vocês é, primeiro de tudo, ame o seu trabalho. Independente do que você está fazendo. Ok, ele não lhe atende. Tá, não me atende, não é mais isso, não tem mais a sua frequência. Ok, tudo bem. Agradeça por tudo que você recebe deste trabalho. Nem que sejam os aprendizados diários. Quando a gente agradece, a gente dá o próximo passo no amor. Aí a gente não está satisfeito com o trabalho e a gente fala mal, e fala mal, e fala mal, e fala mal, e se queixa, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama. Você só está atraindo mais daquilo para você. Você só está atraindo mais reclamação, mais dificuldade, mais dissabor, mais daquilo que você diz que você não quer. Consegue entender como é que funciona a ressonância? Você pode não estar satisfeito, você pode estar infeliz naquele trabalho. Mas você olha e reconhece tudo que ele lhe traz. Não é possível que só tenha coisa ruim. Não é possível que você está lá, às vezes, há tanto tempo, e nesse tempo todo não teve nada que lhe fizesse bem, que você gostasse. Eu saí do meu trabalho porque eu estava infeliz. Eu me aposentei, eu já tinha tempo de me aposentei. Mas eu não estava feliz. Mas eu conseguia olhar para aquilo tudo com gratidão. Porque, gente, durante 38 anos de serviço público, tudo que eu vivi foi graças àquele trabalho. As amizades que eu construí na minha vida, naquela época, que não foram poucas, foram muitas amizades, foi porque eu estava ali. Muito apoio que eu tive foi daquelas pessoas que estavam ali. E durante muito tempo eu fui feliz no meu trabalho, eu gostava muito do que eu fazia. Diz que funcionário público não faz o serviço direito. Gente, eu amava o que eu fazia. Até o dia que eu não amei mais. Eu estava num novo setor e eu estava realmente infeliz. Eu não estava satisfeita. E aí eu criei um câncer na minha vida para eu sair do trabalho.
Porque no dia que eu achei que o câncer era melhor do que estar no trabalho, eu sabia que eu tinha que estar fora. Não cabia mais a mim. Mas em toda a minha trajetória, eu sempre coloquei a gratidão à frente de tudo. Então, eu olhava e agradecia por tudo que eu construí, pela carreira que eu construí, né? Pela família que eu sustentei, e por todas as coisas que eu vivi, que eu vivenciei. O fruto do meu trabalho estava ali. Então, você não está satisfeito com o seu trabalho? Olha para ele e agradece. Você não está satisfeito com seu marido? Olha para ele e agradece. Você está infeliz com seu filho? Não reclama. Gente, a gente tem o vício de fazer o oposto do que a gente quer. Qualquer coisa que nos incomoda, a gente reclama. Porque a gente não aprende, de uma vez por todas, a envolver as coisas, as pessoas e as situações no amor. Esse é o nosso grande aprendizado, gente. Desenvolver o auto-amor, estar em paz no seu coração e poder emanar amor para tudo e para todos. Todos os seres precisam de amor, até aqueles, principalmente aqueles que não sabem demonstrar amor, aqueles que muitas vezes não tiveram o amor regado e não sabem ainda amar. Então vamos olhar para essas criaturas e envolver. Filhos problemáticos, como é que resolve? Eu amo meu filho, mas ele isso, mas ele aquilo. Amor. Percebe que a mãe, né, quer o reconhecimento e aí ela não ama incondicionalmente? Vamos aprender a amar incondicionalmente. Envie amor para o seu filho. Cobre ele de amor. Fala com ele de amor. Quantas vezes você já disse ao seu filho que o ama? Aqui vamos deixar uma coisa bem clara. Mimar não é amar, tá? Mimar é botar a perder. Amar é outra coisa. Educação é amor. Tá? Educação amorosa é amor. Pancada não é amor. Pancada não é educação. Então, olha para o teu filho. Você ama o seu filho. Você só precisa refinar um pouco, às vezes, o tipo de amor que você está demonstrando para ele. Muitas vezes, eu passava pela porta do trabalho da minha filha. Ela já adulta, 30 e tantos anos. 30 e tantos não, mas 30. E eu passava pela porta do trabalho dela, e eu entrava, estacionava o carro, ligava para ela. Chega aqui fora. Aí ela chegava. E aí eu ia lá só dando um abraço nela. Eu dava um abraço, dava um beijo, dizia que amava e ia embora. Então, o quanto a gente está aberto, né? O quanto a gente abre o nosso coração para dizer para o outro que o ama. Às vezes a gente está cobrando tanto que o outro diga que nos ama, dentro dos moldes que a gente espera. E o outro não ama do jeito que a gente espera. O outro ama da forma que ele sabe amar. Tem gente que ama fazendo comida pra gente, o que é uma delícia, né? Então, qual é a sua forma de amar? Qual é a sua forma de amar? E como você está colocando isso no mundo? Percebam que quando a gente passa o amor para o outro, né, e o outro entende que está sendo amado, sem cobrança e sem imposição, o outro também pode amar e passar esse amor adiante. A gente ensina os filhos
a amar. E eles passam adiante. A gente vê muito nas constelações familiares, quem aqui já participou de constelação familiar, já deve ter presenciado, quando há um movimento do fluxo do amor interrompido. Né? O que significa isso? Significa que alguns antepassados não viveram a experiência de serem amados. Como eles não viveram a experiência de serem amados, eles não conseguem passar para frente. Como eles não conseguem passar para frente, os filhos e filhas se sentem inadequados, né? Se sentem desamados, sentem um monte de coisas, né? Por essa falta de amor. E aí vai a constelação e trabalha essa ancestralidade de forma a liberar o fluxo do amor. Só que todos nós que estamos no despertar, todos nós que estamos assistindo live, que estamos buscando, que estamos isso, que estamos aquilo, lendo e participando de grupo, gente, a gente precisa aprender a amar, a fazer fluir o amor. A constelação também diz assim: o que eu não recebi dos meus pais, eu tomo da vida e faço o meu caminho. Então, vamos tomar da vida se a gente não se sentiu amado lá na infância, a gente tem uma criança ferida que clama por amor, vamos olhar para esta criança e nós agora, adultos, acolhemos esta criança no nosso colo. Dizer que está tudo bem. Que se ela não foi amada pelos outros, ela é amada por nós. E essa criança se sentir segura. O que é a criança ferida? É uma parte nossa que se separa da gente quando é ferida. E aí a gente vai integrando as nossas partes e nos tornando mais inteiros. A gente não precisa levar para frente as dores que a gente sofreu. A maior cura para tudo é o amor. É amar a todos os seres, indistintamente. Mas se a gente ainda não consegue isso, a gente pode dar o primeiro passo. E de passo em passo, quando a gente perceber, a gente expandiu esse amor para todos os seres. E a gente começa a amar incondicionalmente. Vocês podem perguntar assim: Beth, você já ama incondicionalmente? Não, eu não amo incondicionalmente. Ainda não. Há algumas situações em que eu ainda não consigo amar. Mas eu estou atenta às situações em que eu ainda estou nesse espaço de não me entregar totalmente ao amor. Gente, isso não significa dizer que conviver com pessoas que têm problemas sérios, que a gente deva ficar, a revelia não, oh meu Deus, fragilizados a ponto de sermos martirizados, de sermos prejudicados, de sermos maltratados. Ele não leva isso para um extremo onde a falta de amor próprio e o respeito por si próprio à mercê. Pois é, a gente não pode ficar à mercê do outro. Aí eu vou para aquele ponto em que a gente estava falando dos limites, né? Amar é também colocar limites, né? Agora, colocar limites com amor. Mas, por exemplo, você tem alguém nos seus relacionamentos que tem questões sérias de agressividade, né? Pessoas que têm psicopatia, né? Sociopatia. Gente, essas questões são questões muito sérias e que precisam ser vistas com um olhar amoroso, sim, por aquele ser, mas antes de tudo, amor a você. A gente não pode ficar à mercê
para que a gente seja prejudicado. Isso é falta de amor próprio, tá? Amar o outro, sim. Amar a si em primeiro lugar. Jesus disse assim, amar ao próximo como a si mesmo. Ele não disse, ame a si mesmo como você ama o próximo. Repare, ele não diz, vai lá e ame o outro. E depois você vem e ama você como você amou o outro. Não. Ele disse, ame a si. Depois você ama o outro. Na mesma proporção em que você se ama. Ou seja, não faz distinção entre o que você quer para você e o que você quer para o outro. Então deseje que o outro seja feliz, tanto quanto você deseja a felicidade para você. Deseje que o outro tenha paz, no mesmo tanto em que você deseja ter paz. Deseje para o outro a prosperidade da mesma forma que você deseja para você. Deseje para o outro a alegria da mesma forma que você deseja para você. Quando você estiver olhando o outro como seu igual, quando você estiver olhando o outro e ficando feliz pelas vitórias dele, você está no caminho certo. Está no caminho certo de fazer a sua ascensão, de começar a vibrar no amor incondicional que todos eles têm nos ensinado. Acho que é isso, meus amores. Por hoje é só, pessoal. Querem fazer alguma pergunta rapidinho? Senão a gente fica por aqui. Agradecendo a vocês pela amorosidade de vocês, pela gentileza de vocês, pela atenção de vocês e pelo amor de vocês. Eu recebo muito amor de vocês. Eu sou muito grata por isso. E cada dia eu amo mais vocês, todos vocês. Uma situaçãozinha ou outra assim da vida que o meu observador me sinaliza e diz assim, olha, amor aí nessa situação. Tá bom, meus amores? Limites, educação, respeito e amor. Somos todos seres de luz. Então, beijo e até a próxima semana.